Bom, então essa primeira questão aqui da CAF de 2010, questão chatinha, diz que o professor disponibilizou para o aluno os 4 recipientes de vidros idênticos e um líquido, supostamente água pura, então se é supostamente água pura, é água pura. E aí, 4 fontes de calor de potência térmica, PA, PB, PC, PD, então provavelmente essas potências são diferentes, né? Senão não seria assim. Termômetros digitais e volumes de líquidos. Também não disse se os volumes são idênticos, né? As medidas efetuadas pelos grupos são apresentadas sem tabela a seguir. Bom, o que acontece, né? Do 0 ao 10 minutos, o que aconteceu aqui com o A? O A foi do 20 até o 90 e depois manteve-se constante no 100, claro, né? Porque se é água pura, ela nunca passa do 100. O que aconteceu com o B? Esquentou rapidinho, né? Atingiu 100 em 4 minutos. O líquido C não atingiu 100 e o líquido D ultrapassou o 100 aqui, então o líquido D aqui provavelmente não seja água pura ou estava numa panela de pressão, sei lá eu. Tá, assim é correto afirmar que se a massa de A é maior que a massa de B, provavelmente a massa de A seja maior que a massa de B, né? Porque o A demorou mais para esquentar. Massa de B maior que massa de C? Não, a massa do C é maior porque o C levou menos tempo para esquentar. O B nessa tabela provavelmente é que tem menos massa, se tu comparar que as potências são iguais, né? Então tá fora aqui. Se massa de A é igual a massa do C igual a massa do C igual a massa, se as massas foram todas iguais, então a potência do A é menor que a potência do B. Tá certo? Porque o A demorou mais tempo para esquentar, então a potência da fonte térmica é menor no A. E o líquido é água pura em A e em B. Tá certo. O líquido é água pura em A e em B. Não pode ser água pura em D, né? Beleza. Brasil. Número 2 do Enem. O sistema mostra um bloco, uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível. Se fosse necessário melhorar o rendimento da usina, o que é melhorar o rendimento? É diminuir o desperdício, é aproveitar melhor a energia. Qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade da usina? Bom, o que nós temos aqui, né? Isso aqui é uma termoelétrica, na realidade, né? Aqui tu esquenta a água, o vapor vai movimentar a turbina toca o gerador que produz eletricidade. Aqui tu vai ter a saída de água quente, aqui tu vai ter a entrada de água fria. Tá. Uh, vamos voltar à pergunta. Qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina? Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado. Bom, se tu reduzir a quantidade de combustível para ser queimado, ela vai produzir menos. Reduzir o volume da água que circula no condensador. Mas também não adianta, né? Reduzir o tamanho da bomba. Também não adianta. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem calor para o meio ambiente. Também não vai resultar em melhor aproveitamento. Isso aqui vai fazer a usina esfriar mais rápido. Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para mover um outro gerador. Opa, aí sim, né? Se tu conseguir colocar aqui um outro gerador, tipo uma turbina eólica, e esses gases aqui também girarem uma turbina eólica, aí sim tu tá aumentando o rendimento da usina. E vai valer a pena. Sem afetar o rendimento, claro, né? Número 3 da URGS. Um corpo de alumínio e outro de ferro possuem massas, massa do alumínio e massa do ferro. Considere que o calor específico do alumínio é o dobro do ferro. Bom, isso é importante, né? O Czinho do alumínio é 2 vezes o Czinho do ferro. Tem que escrever isso. Se os dois corpos receberem a mesma quantidade de calor e sofrem a mesma variação de temperatura, as massas dos corpos são tais que... Tu vê, só igualar, né? A quantidade de calor que os dois receberam é a mesma. Então vamos fazer a quantidade de calor do alumínio e quantidade de calor do ferro. A gente organiza. Então, massa do alumínio vezes o Czinho do alumínio, vezes a variação de temperatura, igual a massa do ferro, vezes o Czinho do ferro,
vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura foi a mesma. Massa do alumínio eu não sei. O Czinho do alumínio eu sei que é o dobro do Czinho do ferro, que é igual a massa do ferro vezes o Czinho do ferro. Posso cortar o Czinho do ferro, o Czinho do ferro. A massa do alumínio, aqui ficou um 2, o 2 passa dividindo, é a massa do ferro dividido por 2. Então a massa do alumínio é a massa do ferro dividido por 2. Dinamarca. Número 4, vou limpar. Pensando em tomar chimarrão, um gaúcho usa um ebulidor para aquecer 1 kg de água de 30 até 80. O ebulidor foi conectado no 100 volts. O processo de aquecimento acontece em 10 minutos. Considere o calor específico da água, é aquela lasanha ali. Sob o processo descrito, afirma-se: a energia absorvida pela água no processo é isso aqui. Bom, o que a água absorveu? Que macete. Não te esquece que calor é a mesma coisa que energia. Qual é a massa de água que tu usou? 1 kg de água. Dá uma olhada aqui, né? Sempre tem que olhar a unidade do Czinho. Tá em quilos, então pode ser 1 kg. Qual é o Czinho da água? 4.200, que é 4,2 vezes 10 na 3. Qual é a variação de temperatura que a água sofreu? 50. Então, qual é a quantidade de calor que a água ganhou? 42 vezes 5 dá 210, né? Deixa eu só conferir aqui, tá? Porque depois dá errado, né? A pessoa não sabe matemática, é isso aí. Vai dar 42 vezes 5 é 210, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então são 210 mil joules. 210 mil joules, 1, 2, 3, 4, 5. 2,1 vezes 10 na 5 joules. Isso foi a quantidade de energia que a água absorveu. Então o número 1 está certo. Número 2. Desprezando qualquer troca de calor, qualquer troca de energia, a não ser que o ebulidor, a potência elétrica do ebulidor é 2,1 vezes 10 na 4 watts. Cara, potência é trabalho sobre tempo. A velha dinâmica. Qual é o trabalho que ele fez? 2,1 vezes 10 na 5. Quanto tempo ele levou? 10 minutos. Ah, por isso que eles botaram aqui o 10 na 4, né? Porque tu bota 10 aqui e aí fica 10 na 4. Só que não pode ser em minutos, tu quer watts, né? O que é watt, meu irmão? Watt é joule sobre segundo. Aquilo que a gente sempre enfatiza, né? Física, unidade é tudo na vida da pessoa. Então aqui não são 10 minutos, são 600 segundos. Não vou nem fazer o cálculo aqui, porque não vai dar isso aqui, né? Tá fora. Será que eu vou precisar fazer o cálculo? Vamos ver aqui. A resistência elétrica do ebulidor é maior que 2,5 vezes 10 na 1 watt. Bom, aqui tem um erro de impressão, tá? Aqui a resistência não é medida em watt, né? A resistência é medida em ohm. Mas aqui não foi a PUC que errou, fui eu na hora que digitei. 2,5 vezes 10 na 1 são 25 ohms. Bom, o que eu sei agora? Que tu foi ligado numa tensão de 100 volts. Como é que eu posso calcular isso agora? Que eu tenho a potência. P é igual a U ao quadrado sobre a resistência. Se eu isolo a resistência é U ao quadrado dividido pela potência. Então, U ao quadrado vai ser 100 ao quadrado, dividido por esse troço aí, né? 2,1 vezes 10 na 5 sobre 600. Então, a resistência desse aquecedor será 100 ao quadrado vai dar 10.000. 10.000 vezes 600, vai dar zero pra caramba, aqui é 10 na 4. Então fica 600 vezes 10 na 4, dividido por 2,1 vezes 10 na 5. 600 dividido por 2,1 dá 285. Então aqui eu vou ter 285 vezes 10 na menos 1, né? Porque ele sobe negativo. Então isso aqui vai dar 28,5 ohms de resistência. Então a resistência do ebulidor é maior que 2,5 vezes 10 na 1, em outras palavras, 25.
Sim, é maior, tá certo, é 28,5. Então é 1,3, Canadá. Questão chata. Uhum. É, vou fazer outra folha agora, ficou muita coisa.